A minha pergunta para você nesta noite é: você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer ser um seguidor de Jesus? Um filho de Deus, amado pelo Pai, salvo em Cristo Jesus? Eu creio que talvez todos que estão aqui vão dizer: sim, eu quero ser. Talvez você que está em casa esteja dizendo isso: sim, eu quero ser. Mas quais seriam talvez algumas marcas importantes de um discípulo de Jesus? Quais seriam algumas das marcas indispensáveis que um discípulo de Jesus precisa vivenciar, precisa buscar, precisa desenvolver para que de fato seja reconhecido como discípulo desse mestre, desse Senhor amado que deu a sua vida por nós? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 11. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Abra sua Bíblia, por favor, para nós lermos esse texto. Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa é uma história que eu me arrisco a dizer, e eu acho que eu estou certo em dizer isso, todos que estão aqui conhecem bem. E provavelmente você que está em casa também conhece bem essa história. Pedro, seus sócios, Tiago e João e outros pescadores haviam passado a noite trabalhando. Pedro, Tiago e João, em particular, está registrado aqui que não pegaram nada. A noite inteira de trabalho. Pescadores experientes, acostumados com aquelas águas, acostumados com aquele grande lago. E não pegaram nada. Eles estão cansados, o dia já amanheceu, já não é hora mais de pescar, o sol já está quente, os peixes já estão mais profundos por causa do calor da água. Só resta agora lavar as redes, guardar o equipamento, já tiraram os barcos da água, já estão se preparando para ir para casa, provavelmente pensando como iriam fazer para passar aquele dia e resolver as questões daquele dia. Talvez algumas encomendas de peixe estavam frustradas, não poderiam ser atendidas. Talvez o mercado de peixes não seria abastecido adequadamente. E posso até me atrever a supor
algumas contas que precisavam de uma venda extra de peixe, não ia acontecer, e por isso talvez algumas preocupações ali batendo a porta daqueles homens. É neste cenário que Jesus chega, acompanhado da multidão, e Jesus vai tratar com Pedro, vai tratar com Simão, que ainda não é conhecido como Pedro, vai tratar com Simão, vai tratar com os outros que estão ali, e de alguma forma vai convidar Simão para ser um discípulo dele de verdade. Mas é interessante que algumas coisas acontecem. E eu quero tirar aqui rapidamente 5 coisas que eu creio que Jesus propõe a mim e a você hoje. E não adianta eu dizer que quero ser um discípulo de Jesus, que eu quero ser um seguidor de Jesus, se eu não estiver disposto a vivenciar essas 5 coisas. A primeira delas é disposição em servir. É interessante, queridos, que Jesus sobe no barco e diz: eu preciso do seu barco. Eu preciso que você bote o barco na água novamente. Eu preciso fazer do seu barco o meu púlpito para que o povo possa ouvir. Jesus, conhecedor de todas as coisas, conhecedor da ciência e da natureza, Jesus sabia que falar do mar para a terra, ele teria toda a reverberação da água e todo o espelho de água gerando um grande alto-falante para a multidão ouvi-lo. Por isso que várias vezes Jesus fala da beira do mar para a terra. Jesus é Jesus, né? Coisa que a ciência foi descobrir muito depois, que a física foi explicar muito depois, Jesus já estava usando aqui. E naquele momento, Pedro ou Simão prontamente ajudou a Jesus. Prontamente pegou o barco, cansado, pensando em ir para casa, talvez com fome, mas ele assume a responsabilidade, ele bota o barco na água e ele fica ali à disposição de Jesus o tempo que Jesus precisou. Não sabemos quanto tempo, mas se pensarmos que Jesus talvez tenha falado, vamos pensar num tempo mais ou menos de uma fala de uns 40 minutos, talvez, 30 minutos, 1 hora, ou quem sabe mais, não sabemos, não temos a informação. Mas Simão permaneceu ali. Queridos, nós não vamos ser discípulos se mantivermos um coração egoísta dominando as nossas vidas. Sem dúvida alguma, a salvação não vem pelas obras, a salvação é mediante a fé, mas a salvação precisa gerar em mim e em você um coração generoso, um coração dadivoso, um coração daquele que ama o próximo como a si mesmo. Não é à toa que no reino de Deus, Jesus, quando questionado qual é o maior dos mandamentos, ou o mais importante, Jesus disse: o maior dos mandamentos é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Vivemos uma era da pós-modernidade que o egoísmo e o hedonismo, onde o homem está no centro e o que importa é que eu quero ser feliz. E quando eu quero ser feliz, eu não me importo com a minha esposa, com os meus filhos, eu é que quero ser feliz. E aí eu só penso em mim. Irmãos, você vive na mesma cidade que eu, você deve ver como isso tem sido forte nos dias de hoje. Eu fico às vezes estarrecido quando eu estou na rua dirigindo, e a pessoa precisa parar o carro, às vezes, para comprar algo ou para pegar alguma coisa, e ele simplesmente para o carro. Ele não se importa onde está, ele para o carro e desce do carro e vai pegar a coisa. E o trânsito atrás, por quê? Porque não importa sou eu me importo comigo. Estacionamento, quantas vezes a gente chega num lugar difícil de estacionar e tem ali o espaço, caberiam 2 carros, mas alguém chegou, parou o carro de qualquer jeito e foi embora. Matou 2 vagas. Por quê? Porque eu já estacionei. Alguém mais vai estacionar? Não me importa. Eu estou dando alguns exemplos do nosso dia a dia, muito simples, mas eu não preciso falar disso aqui. Como temos vivido uma sociedade egoísta. Como temos vivido uma sociedade onde estamos pensando só em nós. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus porque a marca de um discípulo, a marca de alguém que quer seguir a Jesus, é aquele que se dá pelo próximo. Porque o seu Senhor deu a própria vida por nós. Ele abriu mão da própria vida, ele abriu mão do seu senhorio na glória, na sua majestade de glória e se fez homem
por mim e por você. E ao se fazer homem, ele se deixou levar à morte, morte de cruz, por mim e por você. E é mais ou menos como se Jesus dissesse: olha, filho, se você quer me seguir, aprenda que o meu verbo preferido é doar-se, ou dar-se, ou entregar-se, como eu fiz com a minha vida. Meus irmãos, disposição para servir. Uma igreja poderosa é formada de servos. Jesus, quando foi esclarecer, e é natural que isso surja quando há pessoas, né? Sempre que nós nos reunimos como pessoas, nós temos um pouco aquela coisa de quem é mais importante. O líder me destacou. O diretor falou comigo, me cumprimentou. O diretor sabe seu nome. Não é assim que a gente vive? E de certa forma esse é o jeitão do ser humano. E isso começou a acontecer no meio dos 12. Quem é mais importante, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem tem destaque ali com Jesus, quem Jesus está honrando mais, está honrando menos. E Jesus, para acabar com isso, o que ele faz num dos momentos finais da sua caminhada com seus apóstolos? Pega a bacia, a toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Por quê? Ele mesmo explica. No reino sem dúvida alguma, numa casa, quem é mais importante? O que se senta à mesa ou o que serve? Naturalmente vamos responder que é o que senta à mesa. E aí Jesus surpreende todo mundo dizendo: mas no meu reino, mais importante é o que serve. Uau! Que reino é esse? Que reino é esse que o menor é maior? O que serve é que é o verdadeiro súdito do rei. Porque o rei é o primeiro a pegar a bacia e a toalha para servir. Então, querido, se você é um discípulo de Jesus, ou quer ser um discípulo de Jesus, comprometa-se com o serviço. Comprometa-se em doar-se pelo seu próximo. Comprometa-se com a obra de Deus. Comprometa-se com a bacia e com a toalha. Comprometa-se com o trabalho. Me perdoe usar uma frase que eu escrevi aqui, porque eu acho que é um sentimento que brota no meu coração quando eu penso nisso. A igreja não será edificada por gente preguiçosa. A igreja do Senhor é edificada por trabalhadores valentes. Podem estar cansados, podem não ter dormido bem, podem não ter pescado nada, podem estar passando por lutas, mas estão prontos a servir. Estão prontos a olhar para o próximo. Estão prontos a se doar mais um pouco. Estão prontos a dar mais um passo. Estão prontos a repartir um pouco mais. Estão prontos a acolher o ferido. Querido, eu quero te animar, se você não tem essa prática, se essa não tem sido uma realidade na sua vida, eu quero te animar a descobrir a alegria de servir. Olhe mais para quem está ao seu redor. Até dentro da sua casa, querido. Sirva mais os seus pais, sirva mais a sua esposa, sirva mais o seu marido, sirva mais os seus filhos, com alegria. E eu garanto que você vai começar a experimentar algo novo e diferente no seu coração. Mas a segunda coisa que eu quero destacar como uma marca do discípulo de Jesus é a disposição para obedecer. Disposição para obedecer. Jesus fala para Simão: vá para as águas mais fundas e jogue a rede novamente. E Simão responde: Senhor, não pegamos nada, não é mais. É como se ele dissesse assim: Senhor, essa ordem é meio absurda, essa orientação que o Senhor está dando é meio esquisita, não faz muito sentido, já não é hora mais de pescar, o mar não está para peixe, mas já que é o Senhor quem está falando, eu vou fazer. Mesmo que não faça sentido, que não tenha lógica, que você não veja coerência, obedeça ao seu Senhor, querido. Obedeça. Jesus que mandou jogar a rede
foi o mesmo que encheu a rede de peixes. Jesus que manda é o Jesus que garante. Jesus que diz, vai e faça discípulos, é o mesmo que diz, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Disposição para obedecer àquele que é Senhor verdadeiro e absoluto sobre todas as coisas. Aquele que tem o controle de todas as coisas e sabe todas as coisas. Ah, meus irmãos, como nós precisamos conhecer mais essa palavra, porque a obediência a esta palavra é símbolo, é marca, é testemunho do nosso amor por Jesus. Ele mesmo diz, aquele que me ama, o que faz? Guarda ou obedece o quê? Os meus mandamentos. Então não faz muito sentido eu dizer que amo a Jesus se eu não obedeço os mandamentos. Mas ao mesmo tempo, como obedecer os mandamentos sem conhecer os mandamentos? Então, querido, seja obediente a essa palavra. Ah, pastor, mas essa palavra está meio antiquada. Ela não se adequa muito a esse tempo que nós vivemos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos o exemplo dos discípulos quando foram presos e confrontados pelas autoridades. Eles fizeram uma pergunta simples às autoridades. Julguem vós o que nós devemos fazer. Obedecer aos senhores ou obedecer a Jesus? Então é a mesma coisa que você precisa tomar uma decisão, querido. Julgue você o que fazer. Obedecer a esta palavra ou obedecer à sociedade. Faça uma decisão. Não dá para conciliar as duas coisas. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa obedecer a Jesus. Ainda que para o mundo pareça esquisito. Mas quem está mandando é Jesus, eu fico com Jesus. E eu repito, não tenha medo em obedecer aquilo que Jesus fala a você. Não tenha medo em seguir o convite de Jesus, quando ele diz, por exemplo, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tenha medo em render a sua vida a Jesus, quando você reconhece que Ele mesmo declarou, aquele que está em Cristo, nele, que é o caminho, a verdade e a vida. Quem está nele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ah, meus irmãos, quando nós entendemos que nós estamos diante de um Senhor soberano, meus amados, deixa eu dizer uma coisa para você, nós adoramos um Deus vivo, você crê nisso? Amém? Jesus reina, você crê nisso? Então ouve o que Ele tem para você. Ah, pastor, mas como é que eu ouço o que Jesus tem para mim? Primeiro de tudo aqui, ó. Comece aqui. Mas além daqui, numa vida devocional, numa vida de oração, numa busca diária, comece a perceber Jesus falando com você. Comece a perceber Jesus orientando a sua vida. Comece a perceber que há vitória garantida na obediência. Nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. E Ele compara a idolatria, colocarmos outras coisas no lugar dele, na nossa vida, né? Idolatria não só de ídolos e imagens, mas a idolatria quando tudo que toma o lugar de Deus. Ele compara isso a um pecado de feitiçaria. Por quê? Sobretudo porque quando eu coloco algo no lugar de Deus, eu estou dizendo que Deus está errado. Eu estou dizendo que Deus não é a verdade. Eu estou dizendo que Deus não é o Senhor. E aí eu começo a fazer do meu jeito. E às vezes o meu ídolo sou eu mesmo. O meu coração pecaminoso, a minha mente egoísta. E por causa disso eu começo a fazer a minha vida do meu jeito. E eu estou chamando Deus de mentiroso. Eu estou chamando Deus de incapaz. Eu estou dizendo que Deus não pode. Ah, querido, não deixe isso acontecer na sua vida, não. Por favor, não deixe. Porque é uma escolha sua, é uma escolha que você precisa fazer.
Você precisa tomar uma decisão. A quem você vai obedecer? Quantas vezes nós citamos a experiência de Josué, já no final da sua jornada como líder de Israel, já tendo conquistado a terra prometida, ele já encerrando aquela fase, e agora vão todos seguir as suas vidas nos seus territórios. Josué reúne toda a nação de Israel e ele fala, dentre tantas coisas, ele faz uma declaração que a gente gosta sempre de repetir: decida, pois, hoje, ó Israel, a quem vocês servirão. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decida, pois, hoje, PIB Viva, a quem você servirá. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha, é uma decisão de obedecer. Simão obedeceu. Simão foi lá e jogou as redes. Simão foi lá e correu o risco de passar vexame. Porque é bacana a gente ler a história e ver que a rede veio cheia. Mas e se a rede viesse vazia? Não era um risco real? A história não tinha acontecido ainda. As redes já estão quase prontas para serem guardadas. Simão teve que falar para os seus amigos: ei, Jesus quer usar as redes, volta com ela para o barco. Mas de novo, Simão, já jogamos 300 vezes a madrugada toda, não pegamos nada. De novo, novamente, porque Jesus está mandando. E se Jesus manda, obedece. Terceira coisa, querido, se você quer ser um discípulo verdadeiro, esteja disposto e decidido que toda a glória, toda a honra, todo louvor sejam dados a Deus. É para Ele. Quando Deus estiver usando você, quando Deus estiver usando você no seu ministério, quando Deus estiver usando você na liderança da célula, e a sua célula crescendo, multiplicando, quando Deus usar você para abençoar a vida de alguém com uma palavra, com uma oração, quando Deus usar você para te fazer brilhar em algum lugar, te levantar como um líder na faculdade, na escola, na empresa, quando Deus te abençoar, porque Ele é um Deus que tem prazer em abençoar, faça tudo para a glória de Deus. Porque o que importa é que eu diminua e que Ele cresça. Imediatamente, querido, quando Simão vê aquele milagre acontecendo, quando Simão vê aquelas redes lotadas de peixe, quando Simão vê, ele sabia que não era ele sabia que não era a qualidade do seu barco, ou a qualidade da sua rede, ou a sua experiência de pescador, ou a expertise deles como pescadores antigos naquelas águas. Naquele exato momento ele reconheceu: é o Senhor, eu estou diante do Senhor. E aquele homem começa a tremer, começa a temer, e ele se prostra e diz: Jesus, se afasta de mim, porque eu sou pecador. O que Simão está fazendo? Simão está reconhecendo que é ele. Quando o Senhor começa a operar, quando o Senhor começa a fazer, importa que ele cresça e que eu diminua. Por isso, querido, deixa eu falar uma coisa com muito amor, com muito carinho, com muita preocupação. Hoje você está aqui na PIB Viva, mas talvez amanhã você esteja em outro lugar, seja transferido, ou até por uma questão de moradia, de transporte, você escolha um outro lugar. Mas eu quero te pedir uma coisa: sempre busque uma comunidade de fé em que Jesus seja aquele que brilha. Não pode ser uma comunidade em quem brilha é o pastor, quem brilha é o líder, a líder, não. Quem tem que ser glorificado é Jesus. Jesus. Sabe, irmãos? Os irmãos sabem como eu admiro e amo a Igreja Central de Belo Horizonte. Ganhei uma amizade grande ali com os líderes, com os pastores. Mas sabe, uma das coisas que eu mais admiro ali naquela comunidade, e tento aprender, tento me espelhar, é a simplicidade dos pastores daquela comunidade. Se você chegar na central e ninguém te apresentar o pastor Paulo, e você nunca tiver visto a foto dele, e você nunca tiver, se você não sabe mesmo quem é ele,
você vai entrar no culto, você vai sair do culto, e se ele não for ao púlpito, você não vai saber quem é ele. Não tem entrada especial, não tem lugar especial, não tem vaga especial, não tem nada especial. Ele é um com todos. Coisa linda isso. Coisa linda. Eu me lembro quando eu cheguei para pastorear aqui, logo no início, com muito carinho da igreja, às vezes a gente ia fazer um almoço, eu ficava aqui resolvendo coisas depois do culto, quando eu chegava lá embaixo, estava todo mundo faminto esperando, porque eu não tinha descido ainda. Eu falei, não gente, pelo amor de Deus, serve esse almoço. Serve esse almoço. Irmãos, nós precisamos diminuir, e Jesus precisa crescer. Pai, homens, olhem para mim aqui por favor, homens que estão em casa, pais que estão em casa, pai, você tem que diminuir, e Jesus tem que crescer dentro da sua casa. Mães, olhem aqui para mim, você mãe tem que diminuir, e Jesus tem que crescer na sua casa. Esposa, marido, a mesma coisa na relação de vocês. O amado da sua esposa não pode ser você em primeiro lugar, marido, tem que ser Jesus em primeiro lugar. Se você tiver uma esposa que ama Jesus de todo o coração, você vai ser um marido feliz. Garanto você isso. Filho, ei, jovens, vocês têm que diminuir. A gente está numa geração de jovens que são os reizinhos dentro de casa, né? Como isso tem que ser consertado, né? As crianças viraram reizinhos dentro de casa. Ei, criançada tem que diminuir e Jesus tem que crescer, porque a glória é de Jesus. Quarta coisa que eu quero dizer para você, se você quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus, esteja disposto e disponível para ver e viver a visão maior de Deus para a sua vida. Ver e viver a visão maior de Deus para a sua vida. Querido, naquele momento que Simão tem naquela hora Simão está experimentando, sabe o quê? A conversão. Ele está experimentando o encontro real com Jesus. Ele já tinha percebido. A gente tem referências na fala de Simão, quando ele diz, é porque o Senhor que está mandando, é porque ele já tinha referências de quem era Jesus. Mas nesse momento, Simão está sendo confrontado. E Simão diz, sai de mim, Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. E Jesus diz, não, Simão, não tenha medo, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Nessa hora, Jesus dá uma visão maior para Simão, que Simão ainda não consegue entender plenamente. Simão vai passar a sua vida, a partir desse momento, seguindo a Jesus e sendo confrontado, até o momento em que ele nega Jesus, mas Jesus ressuscita e Jesus chega na praia e come um peixinho com Pedro, e depois sai para caminhar com Pedro, e Jesus diz para Pedro, amas-me? Você me ama? Pastoreia as minhas ovelhas. Você me ama? Pastoreia as minhas ovelhas. Você me ama? Pastoreia as minhas ovelhas. E aí naquele momento Pedro entende a dimensão do chamado que Jesus fez para ele nesse momento aqui. Por isso que quando Jesus reconcilia Pedro lá no último capítulo do Evangelho de João, Jesus na sua soberania usa o mesmo ambiente, o ambiente da praia, o ambiente da pesca, o mesmo cenário para dizer para Pedro, ei, não esqueça do teu chamado. Querido, se você quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus, disponha a sua vida para viver o chamado que Jesus tem para você. Você precisa entender e ver a visão de Deus, onde Deus te colocou. Talvez Deus te colocou num quartel, Deus te colocou numa faculdade, Deus te colocou num escritório, numa oficina, Deus te colocou numa instituição influenciadora. Não foi somente para que você tenha um bom salário, uma boa estrutura de vida. Não foi para que você defenda valores dessa sociedade, mas foi para que naquele lugar você seja boca de Deus e o nome de Jesus seja glorificado. Talvez Deus está te fazendo crescer dentro de uma faculdade e temos visto tantos problemas nas faculdades, e eu pergunto, onde que estão os homens e as mulheres de Deus para falar as verdades de Deus dentro da faculdade? Talvez na advocacia, talvez no juizado, talvez nos escritórios da vida, talvez nos hospitais. Onde estão os homens e as mulheres de Deus?
Deus te deu uma carreira, querido. Louvado seja o Senhor por isso. Deus tem te feito prosperar. Glória a Deus por isso. Nós precisamos parar com essa ideia de uma dicotomia, de que só tem chamado o pastor Lívio, que teve um chamado específico para ser pastor de uma igreja local, ou o missionário Felipe, que está lá no sertão. Não, esses são homens que Deus, por algum motivo, decidiu direcionar para uma obra específica. Mas sabe, você tem um chamado. Você é discípulo de Jesus. E onde Jesus colocou você, Ele quer usar você ali, onde você está. Nós somos a geração que Deus levantou para viver esses dias de pandemia. Esta é a igreja deste tempo. E nós não podemos errar, irmãos. Como a igreja errou no passado em alguns momentos críticos. Alguns momentos críticos, por exemplo, na época da guerra, na época do nazismo, na época da escravidão. Mas Deus sempre usou um remanescente para fazer diferença. Como foi importante a liderança de homens de Deus como Wilberforce, por exemplo, para parar com o comércio de escravidão a partir da Inglaterra e a partir daí começar uma sucessão de encerramento dessa história maligna da humanidade. Talvez você esteja num hospital hoje, querido, para que milagres de Deus comecem a acontecer naqueles leitos. Sim, está faltando remédio, está faltando tomógrafo, está faltando... Mas tem um homem de Deus ali. Tem uma mulher de Deus ali. Que tal as redes que estavam vazias começarem a voltar cheias de peixe? Consegue perceber, querido? Disposição, disponibilidade em ver e viver a visão maior de Deus para a sua vida. E por último, quinta e última coisa que eu quero deixar para você nessa noite. Disposição em renunciar. Naquele dia, Jesus disse: hoje eu faço você um pescador de homens. Vem comigo. E diz o texto: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Naquele momento, Simão precisou abrir mão de algo específico, que foi o seu trabalho, a sua pesca, o seu barco. Mas ele teve coragem de abrir mão para seguir a Jesus. Ele teve coragem de abrir mão para seguir o seu Senhor, o seu Salvador. O que está te prendendo, querido? O que está impedindo você de viver plenamente a graça, o amor e o favor de Jesus por você? O que está impedindo você de mergulhar nas águas profundas de um relacionamento com Jesus? O que está impedindo você de ir com o seu barco às águas mais fundas e voltar com ele cheio de peixes? Ou talvez abrir mão desse barco para começar a remar em novas águas? Eu não sei. Eu acho que é algo muito simples. Eu só quero dizer para você, não dá para viver os dois mundos, não dá para viver as duas vidas. Ou você é um discípulo de Jesus, ou você é um não discípulo de Jesus. Você tem que tomar uma decisão. O que você precisa abrir mão hoje, querido, para se comprometer plenamente com Jesus, inteiramente com Jesus, totalmente com Jesus? Talvez você tenha que abrir mão de uma religiosidade na qual você foi criado a vida inteira. E eu não estou falando de religião aqui com você, eu estou falando de discipulado. Discípulo é aquele que segue as pegadas do mestre. Eu estou falando em você a partir de hoje dizer: eu vou seguir as pegadas de Jesus, ainda que a religião que eu fui criado diga outra coisa. Talvez você tenha que hoje abrir mão de negócios inescrupulosos para, como discípulo de Jesus, crescer em santidade no relacionamento com Ele. Talvez você precise hoje abrir mão de relacionamentos que
te afastam de Deus, porque você quer ir para perto de Deus através de Jesus. Talvez você precise abrir mão hoje até mesmo de uma carreira, porque talvez Deus esteja te chamando para um ministério específico, como Ele fez comigo, e eu abri mão de uma carreira para me tornar um pastor. Eu não sei. Mas o que eu quero dizer para você, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração, querido. Não endureça. Disposição em renunciar. Simão abriu mão. Alguns historiadores e pesquisadores acreditam que Simão, na sua família, era uma família de pesca. Provavelmente eles possuíam ali uma pequena empresa de pesca, um pequeno negócio de pesca, com alguns barcos, com algumas, tanto que faz menção de sócio, né? Mas ele abriu mão. Ele abriu mão. Saulo, quando teve o seu encontro com Cristo Jesus, abriu mão. Ele estava sendo preparado para ser um mestre da lei, para atuar na sinagoga, líder dos judeus. Mas quando Jesus o chamou, ele abriu mão. E quando ele foi questionado pelo rei Agripa, por que ele abriu mão e por que ele passou a pregar contra aquilo que ele defendeu tanto tempo, ele disse: eu não pude ser desobediente à visão que eu recebi de Jesus. Querido, você quer ser um discípulo de Jesus de verdade? Ou talvez você já tenha tomado uma decisão de seguir a Jesus, mas você, ouvindo essa palavra essa noite, você está entendendo que coisas precisam mudar na sua caminhada. Coisas precisam mudar na sua história. Você precisa se render em obediência ao Senhor. Eu gostaria de orar por você que está aqui presente, por você que está em casa. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de interceder pela sua vida. Eu não sei o que o Senhor está pedindo para você abrir mão, para segui-lo. Eu não sei qual é a ordem que o Senhor tem dado a você, e você precisa dizer essa noite: Senhor, me dá coragem, forças, mas eu vou obedecer. Eu não sei, querido, qual é o serviço que o Senhor tem te dado e você tem negligenciado, mas essa noite é a noite de você dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, usa-me, usa-me. Você não está onde está por acaso. Você não está nesta família que você nasceu, que você cresceu, que você vive por acaso. Você não está na empresa, no quartel, no escritório onde você está por acaso. Se Deus te colocou onde você está, é porque Ele quer te usar ali. Mas você está disposto a se comprometer com o seu Senhor? Você está disposto a dizer para Ele: Senhor, eu quero ser esse discípulo? Eu vou convidar você a ficar em pé, nós vamos cantar essa canção. Se você está em casa, quiser falar comigo aqui pelo chat, eu acabei de abrir aqui, você pode falar comigo. Se você está aqui, querido, eu quero convidar você, e você que está em casa também, cante essa canção, coloque a sua mão no coração e diga para o Senhor: Senhor, esse coração aqui, simbolicamente, o centro das decisões, o centro das emoções, é teu, Senhor. O centro da minha vida é teu, Senhor. Eu quero te seguir, custe o que custar. Eu quero te servir, seja onde for. Eu quero te obedecer em toda e qualquer circunstância. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Me ajuda a ver, Senhor, quais são os teus propósitos, o que o Senhor quer fazer. Eu abro mão, Senhor. Abro mão de mim, abro mão dos meus sonhos pessoais. Ah, que frase difícil. Abro mão dos meus interesses. Eu quero que os teus interesses inundem o meu coração. Eu quero que o teu querer inunde a minha alma. Vamos cantar essa canção? E durante essa canção, faça essa oração como você sente que precisa fazer.